Olá, bom dia, tudo bem contigo? Chegamos ao nosso 10º e último dia dos 10 dias de clamor. Chegamos praticamente no fim de um período em que nós clamamos ao Senhor, mas que com certeza continuaremos clamando em nossa casa durante toda a nossa vida, porque até a volta de Cristo Jesus é a nossa maior necessidade sermos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas para o agora, ele é a garantia da nossa eternidade com Deus. E hoje nós vamos celebrar a esperança da vida eterna e como o Espírito nos prepara para este encontro muito breve com Cristo Jesus. Mas antes, nós vamos orar a Deus e pedir que Ele esteja conosco durante todo este estudo que faremos neste dia. Mas antes, nós vamos orar e pedir para que o conhecimento deste dia transforme a nossa vida e ao sairmos daqui, nós saímos impactados pelo toque do Espírito Santo e a certeza de que muito em breve Cristo Jesus vai voltar. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por todos esses 10 dias que nós passamos aqui juntos. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo tem tocado milhares de vidas ao longo deste tempo em que nós aqui clamamos ao Senhor. Senhor, opere em nossa vida para sermos fiéis à missão que o Senhor nos comissionou. Obrigado pela oportunidade de termos estado juntos aqui e que muito em breve nós possamos nos encontrar por ocasião da volta de Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olá, querida igreja. Hoje é o 10º dia dessa jornada de clamor pelo batismo do Espírito Santo, pelo cumprimento da promessa que Deus fez de derramar o seu Espírito sobre a sua igreja para preparar o seu povo e preparar o mundo para os acontecimentos finais que marcarão a história deste mundo. Há uma obra a ser concluída, que é a pregação do Evangelho a todo mundo em testemunho a todas as nações, e Jesus disse que depois disso viria o fim. E esta obra será concluída no poder do Espírito Santo e pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 25 de Mateus, nós temos um texto que é a narrativa ou narração de uma parábola contada por Jesus, que é a parábola das 10 virgens. E dos versículos 1 ao 4 nós lemos: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. É interessante neste texto que os dois grupos representados aqui pelas virgens nécias e as virgens prudentes, todas adormeceram enquanto houve uma tardança de aguardo do noivo. O que fez a diferença foi terem óleo ou azeite em reserva para esse momento de espera. O que Jesus quis nos ensinar com isso é que, enquanto aguardamos a sua volta, nós precisamos ter uma experiência adicional com Deus, uma experiência de comunhão que vá além do trivial, uma dependência constante dele e uma comunhão contínua com o Espírito Santo. Para isso, Jesus exortou que devêssemos ou que deveríamos orar sem cessar, vigiando a todo tempo. E nesse período nós estamos exatamente nesta obra de oração, um movimento de reavivamento que toda a igreja na América do Sul está envolvida em clamar pela manifestação do Espírito Santo. Por isso, nesta hora, eu quero convidar você para nós clamarmos a Deus em oração pelo batismo do Espírito Santo, pelo um reavivamento espiritual em nossa vida. Então, curve a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus, nosso Pai eterno, nós elevamos a Ti a nossa prece, reconhecendo que o Senhor é o soberano do universo. O Senhor é quem conduz a história deste mundo, a história da nossa vida, e o Senhor também é quem conduz a sua igreja. Nós estamos, ó Deus, diante de grandes acontecimentos que marcam o fim da história deste planeta, com a sua realidade da existência do pecado. Mas temos também, ó Deus, a consciência de que uma grande obra ainda há a ser concluída, que é a pregação do Evangelho a todo mundo, preparando um povo para a breve volta do Senhor. O desafio dessa tarefa está muito além das nossas capacidades humanas. Nós precisamos do seu poder. E o Senhor prometeu que daria o seu Espírito à sua igreja para
habilitá-la e qualificá-la para esta obra de dar ao mundo uma advertência solene. E nós rogamos, ó Deus, que a manifestação desse poder aconteça em nossos dias. Aquilo que a sua palavra prediz, que um poderoso anjo descendo do céu fez com que a sua glória iluminasse a terra. Que esse movimento aconteça nos nossos dias e que sejamos parte desse movimento. Para isso, Senhor, nós clamamos pela presença do Espírito em nossa vida, para que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, possa gerar em nós um verdadeiro arrependimento, uma confissão sincera de pecados, para que possamos, revestidos do seu poder, ó Deus, termos uma vida que transmita a virtude de Cristo em tudo o que fizermos, para atrair pessoas ao reino eterno e aos encantos da graça, do amor e da salvação em Jesus Cristo. Ó Deus querido, nosso Pai amado, nós pedimos que nos ajudes a cada momento estarmos em estado de vigilância, para que as distrações desse mundo não venham nos levar a esquecer do momento solene que vivemos, mas que possamos, em nome de Jesus Cristo, estar em constante vigilância, com as nossas lâmpadas acesas, o estudo da sua palavra, a comunhão contigo, constantemente ativa em nossa vida, para que possamos brilhar pelo poder do Espírito Santo e impactar este mundo com a gloriosa luz da tua presença. Nós clamamos pelo batismo do teu Espírito em nossa vida, e que o teu Espírito nos convença sempre da necessidade de um arrependimento sincero, de uma vida transformada e convertida, que se assemelhe à vida de Jesus Cristo, nosso Deus. Em nome dele nós oramos e clamamos ao Senhor essas bênçãos. Amém. Obrigado, pastor Eronildes. Chegamos agora ao nosso último tema desses 10 dias de clamor pelo batismo do Espírito Santo. E não poderíamos terminar esse período com um tema mais especial: o Espírito Santo e a vida eterna. A pergunta que hoje nós iremos responder: quão indispensável é o Espírito Santo para aqueles que desejam a vida eterna? E eu queria começar com o texto de Mateus 25, verso 5, onde Jesus declarou: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esse versículo está no contexto da parábola das 10 virgens contadas por Jesus. Jesus falou de 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes. Ambas as virgens tinham lamparinas e azeite em suas lâmpadas, mas 5 virgens prudentes, além do azeite que levavam em suas lâmpadas, também levaram azeite de reserva. O noivo demorou e todas as 10 adormeceram. Quando foi meia-noite, ouviu-se um grito: aí vem o noivo. As 10 que dormiam acordaram. As que tinham azeite em reserva alimentaram suas lamparinas e se uniram ao cortejo para a casa do noivo, enquanto que as outras que não tinham tiveram que sair para comprar. E quando elas voltaram, a porta já estava fechada. Nesta parábola, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus vem buscar a igreja. Há um tempo de tardança, e nesse tempo de tardança, Jesus disse que todas adormeceram. O sono simboliza a fraqueza natural do ser humano, que mesmo desejando vigiar, pode sucumbir ao cansaço. Precisamos estar espiritualmente preparados, mantendo a fé viva e o azeite, símbolo do Espírito Santo, na medida sugerida por Paulo. E qual foi a medida que Paulo sugeriu em Efésios 5,18? Enchei-vos do Espírito. Ou seja, nós somos desafiados a sermos cheios do Espírito Santo. O noivo representa Jesus. Isso quer dizer que a parábola ensina que devemos aguardar Jesus cheios do Espírito Santo. Essa é a única condição para encontrar o noivo. Nós precisamos do Espírito. A falta de azeite das virgens insensatas representa a falta de preparação contínua e pessoal, que não pode ser suprida por empréstimos,
cada pessoa precisa cuidar de sua própria fé e relacionamento com Deus. Esta parábola nos traz muitas lições. A primeira delas é que todas as virgens adormeceram, porque há um período de tardança. Você concorda que Jesus já poderia ter voltado? Já poderia, mas por causa da incredulidade, da frieza espiritual, ele ainda não voltou. Todas as 10 virgens adormeceram, mas quando chegou o noivo, todas despertaram, e 5 delas, chamadas de prudentes, possuíam o azeite. O ensino fundamental da parábola está muito claro. Aquele que não possui o azeite, que não possui o Espírito Santo, será deixado de fora. Isso quer dizer que possuir o Espírito Santo, ser batizado pela chuva serôdia, como estudamos ontem, nesse tempo final da história, é um requisito, é imprescindível em nosso preparo para a volta do Senhor. É maravilhoso pensar como Deus fez todo o preparo. O problema não é o sono, não é o atraso. O problema é estar esperando a volta de Jesus sem o azeite do Espírito Santo. Ninguém pode estar preparado para a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito. E nesse momento, eu queria mencionar para você uma citação de um texto que li, de uma obra chamada Cristo Viene, de um autor argentino, onde esse autor declara que nesse tempo final da história, todo ser humano será cheio de um Espírito. Ou seja, aqueles que não se prepararem para serem cheios do Espírito Santo no movimento da chuva serôdia, serão cheios do espírito maligno, serão dominados por Satanás. Ninguém pode servir a 2 senhores. Se nós não nos enchermos do Espírito Santo, ficaremos à mercê dos demônios. Em Romanos 8:11, Paulo diz: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui está o grande desejo de Deus para a sua igreja. Ele quer habitar através do Espírito em nós. Não é isso que Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 3? Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque o Espírito de Deus que sois vós é sagrado. Deus deseja habitar com todos nós. Deus deseja habitar em nós. E a habitação do Espírito em nossa vida é uma condição para a nossa salvação. Eu espero que nós, como igreja, nós como família e como indivíduos, estejamos buscando a dotação do Espírito Santo para estarmos prontos para a volta do Senhor. Em família, na igreja ou no pequeno grupo, reflita. Na prática, como você está buscando viver cheio do Espírito Santo todos os dias? O que você tem feito para ser cheio desse Espírito? Depois da oração, converse um pouquinho sobre esse tema. Ora comigo. Maravilhoso Deus e bom Pai, muito obrigado, Senhor, porque a parábola das 10 virgens nos adverte da necessidade que temos em ser cheios do Teu Espírito. Que nós possamos hoje sermos batizados pela chuva serôdia e sermos preparados para os últimos acontecimentos desse mundo e para contemplarmos o Senhor voltando em glória e majestade. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.